Olá, seja mais uma vez muito bem-vindo a mais uma aula. Hoje nós vamos estudar uma parte introdutória de bibliologia e o nosso tema é inspiração divina e a autoridade da Bíblia. Nosso texto principal se encontra no livro de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Assim está escrito: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então nós já vemos aqui que a profecia, a palavra de Deus, ela veio por uma inspiração divina. É uma ação do Espírito Santo no homem. Bíblia, um livro divino. Aqui é o nosso cremos. Cremos na inspiração divina, verbal e plenária da Bíblia Sagrada. Única regra infalível de fé e prática para a vida e o caráter do cristão. Sim, a Bíblia é a nossa única regra de fé. A nossa única regra de prática é a Bíblia Sagrada. Ela é a palavra de Deus. Ela é o manual por excelência. É ela que nós devemos seguir e não a tradições ou ensinamentos de homens. Inclusive, se a ciência estiver contrária à Bíblia, nós ficamos com a Bíblia, porque a ciência muda de acordo com o tempo. A Bíblia é uma rocha eterna, a palavra do Senhor permanece para sempre. A ciência é o olhar, é a perspectiva do cientista. Então, o cientista desenvolve alguma teoria agora e alguns anos depois vem outro cientista, aborda de uma outra forma o mesmo evento e gera uma nova teoria muito melhor do que a primeira, e a primeira acaba sendo descartada. Então, a ciência humana, ela acaba sendo mutável, ela vai mudando de acordo com o tempo. Ela está no olhar do cientista, numa melhor explicação que vem com o passar dos anos. Já a Bíblia Sagrada, ela permanece, porque ela é a palavra de Deus. A Bíblia, ela foi registrada por ordem de Deus. Salmo 68, verso 11 diz: o Senhor deu a palavra. Então nós vemos que ela foi dada por Deus, ela veio diretamente do Senhor Deus. Deus ordenou a Moisés: escreve isto para a memória num livro. A Bíblia Sagrada, ela não foi escrita meramente por uma vontade, por um querer humano. Não foi a vontade humana que levou alguns homens a escolherem partes, talvez de escritos ou partes de profecia, e assim produzirem um livro. Não, a Bíblia Sagrada, ela é uma ordenança de Deus. Deus realmente inspirou os homens de Deus para que produzissem esse texto, para que escrevessem o texto. A mesma forma como a Bíblia se apresenta a nós hoje, é a forma como ela foi escrita desde o princípio, desde lá de Moisés. Então, os textos, eles permanecem até hoje. A sua fidelidade hoje, ela pode ser vista, inclusive, nas descobertas feitas no Mar Morto. São mais de 17 mil textos que remontam à Bíblia Sagrada, tá? Textos bíblicos antigos. Nós temos, inclusive, textos que são escritos em paleo-hebraico, o hebraico anterior ao hebraico quadrático, tá? Então, realmente, com milhares de anos de existência. E o texto que nós temos hoje em mãos, ele permanece idêntico ao texto dessa época tão antiga. No 4º ano do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, esta palavra do Senhor veio a Jeremias. Pegue um rolo, um livro, e escreva nele todas as palavras que falei a você. Está registrado em Jeremias, capítulo 36, versículos 1 e 2. Então nós vemos que essa mesma ordem que Deus havia entregado a Moisés já no princípio, ela foi sendo transmitida ao longo de 1.600 anos. Nesse período de tempo, cerca de 45 homens escreveram os textos, os livros da Bíblia Sagrada, tá? Então, a Bíblia Sagrada, ela também é chamada de o livro do Senhor, a palavra de Deus, Santas Escrituras, conforme as referências bíblicas que aqui estão citadas no slide. E, por fim, nós a chamamos de Bíblia, tá? Essa palavra Bíblia, ela vem do grego. Livro, em grego, é biblos. Livrinho, biblion. Mas a palavra Bíblia significa livros.
Então, a Bíblia é literalmente uma biblioteca, tá? Ela é uma junção com 66 livros e cartas. Esta é a Bíblia Sagrada. Os agiógrafos. O que é um agiógrafo, professor? Um agiógrafo é um escritor. Tá? Então, os agiógrafos aqui são os escritores, os autores inspirados por Deus para escreverem o texto bíblico. Os agiógrafos ou os escritores da Bíblia, eles receberam a mensagem de Deus de diferentes maneiras. Acompanhem comigo. Às vezes Deus disse, escreve num livro as palavras que te tenho dito. Está registrado em Jeremias, capítulo 30, versículo 2, capítulo 36, versículo 2, Abacuque, capítulo 2, versículo 12 e vários outros textos. Muitas vezes os autores escreveram, veio a mim a palavra do Senhor. Está escrito lá em Miqueias, capítulo 1, versículo 1, Isaías, capítulo 1, versículo 2, etc. A Bíblia diz a respeito de Moisés, recebeu as palavras da vida para nos-las dar. Está registrado em Atos, capítulo 7, versículo 38. Isaías menciona 120 vezes que o Senhor lhe falou. Jeremias, 430 vezes. Ezequiel, 329 vezes. Então, centenas de vezes eles vão deixar registrado que a palavra do Senhor veio a eles, que o Senhor falou com eles, que assim diz o Senhor. Né? Outros escritores escreveram sobre os acontecimentos como quem conta uma memória histórica. Tá? Nós vemos isso lá em Êxodo, capítulo 17, versículo 14. E tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Tá? Também nós temos que outros escritores, eles examinaram minuciosamente aquilo sobre o qual receberam uma direção de escrever. Procure isso em Lucas, capítulo 1, versículo de número 3, como ele busca nos mínimos detalhes entender, conhecer melhor a história do Senhor Jesus Cristo. E então ele escreve essa biografia de Jesus, o Evangelho segundo escreveu Lucas. Paulo também diz que recebeu por revelação. Tá? Está registrado em Atos, capítulo 22, versículos de 14 a 17, Gálatas, capítulo 1, versículos 11, 12, 15 e 16, Efésios, Daniel e vários outros livros. Outros receberam a palavra através de sonhos e visões. Por exemplo, o profeta Daniel. No capítulo número 7, versículo 1, também o profeta Ezequiel. E o próprio Paulo, no livro de 2 Coríntios, capítulo 12, versículos de 1 a 3. Mas todos eles escreveram conforme eles receberam pela inspiração do Espírito Santo. Assim, nós podemos concluir que todos eles podiam dizer, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. 1 Coríntios capítulo 11, versículos 23 e capítulo 15, versículo 3. A inspiração plenária das Escrituras. Deus deu a palavra e providenciou o modo de garantir a autenticidade daquilo que os homens de Deus haveriam de escrever. Houve uma supervisão divina. Mas preste atenção, Deus não escreveu nenhuma parte da Bíblia. Nenhuma parte da Bíblia foi escrita diretamente por Deus. Uma vez, Deus escreveu com o próprio dedo os 10 mandamentos em tábuas de pedra. Confira no livro de Êxodo, capítulo 32, versículos 15 e 16. Mas depois que Moisés recebeu essa escrita feita pelo dedo de Deus em pedras, ele desce com essa escrita e quando ele percebe que os homens do arraial, as tribos de Israel, o povo havia cometido idolatria, um pecado de idolatria, ele teme entrar com esses escritos que vieram da própria mão de Deus no meio do povo. Então ele quebra esses escritos, tá? Ele quebrou isso. Isso também representa como o povo, após ter idolatrado, quebrou então os mandamentos de Deus também, tá? Então aquilo que Deus escreveu com o próprio dedo dele, Moisés acabou quebrando. De uma outra vez, também registra que Jesus escreveu em terra, mas escreveu apenas uma vez. Certa vez ele estava ensinando a palavra de Deus e alguns homens fariseus e saduceus vieram trazendo ali uma mulher que foi apanhada no próprio ato de adultério. E eles trouxeram ela até Jesus
dizendo: a lei de Moisés nos ordena apedrejar as que tais pecado cometem. Na verdade, a lei de Moisés, ela ordena sim o apedrejamento, só que para o casal adúltero, não apenas para um dos dois. Ali estava apenas a mulher, mas onde estava o homem se ela foi pega no próprio ato de adultério? Percebe? Jesus, percebendo toda a malícia deles, se abaixa e começa a escrever na areia, né? Essa escrita de Jesus, ela também não permaneceu, ela acabou sendo aí apagada, né, pelos pés que por ali passaram, que por ali andaram, também. Então nós vemos que sim, Deus Pai escreveu, mas Moisés o quebrou, Jesus também escreveu, mas essa escrita também não está registrada para nós. Então, como a Bíblia chegou até nós? Por uma escolha divina, tá? Então Deus escolheu e preparou homens para que escrevessem o livro divino em linguagem humana. Quando Deus quis transmitir a sua palavra de forma escrita, ele escolheu homens para fazer isso. Tá? Então, esses homens santos de Deus tiveram uma supervisão direta de Deus, direta do Espírito Santo de Deus. Ele operou nos escritores e ele manteve a consciência dos escritores, manteve os padrões de escrita deles, eles tiveram liberdade para escrever, porém, a inspiração divina ali estava, de tal forma que mesmo a forma verbal, o tempo gramatical, o tempo verbal, a gramática em si, a escrita em si, ela foi inspirada por Deus. A Bíblia inteira, o texto inteiro é inspirado por Deus. Esse é um mistério que agora existe, porque estes homens, apesar de toda a sua liberdade, e com toda a sua liberdade eles escreveram, ali nós vemos textos com muita erudição e textos muito simples, revelando as características individuais de cada autor. Então, a parte natural das características de cada autor também estão no texto sagrado. Porém, a parte divina da inspiração está no texto sagrado. Nós temos, então, essa dupla natureza, tá? Por assim dizer, esses dois autores, tanto homens escreveram a Bíblia Sagrada, como Deus é o autor da Bíblia Sagrada, porque a inspiração vem dele. Então, nós temos em 1 Pedro, capítulo 1, versículos de 10 a 12, 2 Pedro 1, 21, 2 Timóteo, capítulo 3, 16, Jó, capítulo 32, versículos de 18 a 20, leia Jó 32, versículos de 18 a 20. Assim, as palavras que eles escreveram foram ensinadas pelo Espírito Santo de Deus, segundo consta em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 13, tá? A inspiração plenária. A inspiração plenária atinge as palavras usadas, inclusive a forma gramatical delas, tá? Veja, por exemplo, em Mateus, capítulo 22, versículo 32, quando Jesus ele emprega o verbo ser para demonstrar na forma presente e provar que existe sim vida após a morte. Quando ele diz, Deus falando, eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Ora, Deus é Deus de vivos e não de mortos. Ele utiliza ali no tempo presente como que Abraão ainda vive, Isaque e Jacó ainda vivem, né? E por isso Deus se chama como o Deus deles. Em Gálatas capítulo 3, versículo 16, o apóstolo Paulo utiliza também a promessa que Deus fez a Abraão quando ele disse, em tua posteridade serão benditas todas as nações da terra, todas as famílias da terra. Quando fala em sua posteridade ou no seu descendente, está no singular, não está no plural. Então, Paulo utiliza essa forma de escrita que está no texto bíblico para indicar que este singular remete exclusivamente a Jesus Cristo. Nele são benditas todas as famílias da terra, nele se cumpre a promessa, então, feita a Abraão sobre esse descendente. A inspiração plenária da Bíblia é sinônimo de infalibilidade e inerrância. Deus é o autor da Bíblia e é quem inspirou os homens santos para que escrevessem em linguagem humana a sua revelação para a humanidade. Muitas foram as maneiras pelas quais Deus falou através dos profetas. Alguns ouviram a voz audível de Deus, outros tiveram visões, sonhos, revelações, uma inspiração, uma voz interior. Muitas foram as formas. Mas Deus é perfeito, portanto, sua escritura, o seu livro, a sua palavra também o é. Mateus, capítulo 5, versículo 48, tá? Então, nós temos essa dupla
qualificação, essa dupla origem, né, da Bíblia Sagrada, tanto escrita por homens como inspirada por Deus. Deus é o autor da Bíblia, mas ela foi escrita por seres humanos, tá? Essa junção aí, divina, humana, para a escritura da Bíblia Sagrada, para que o texto chegasse até nós, também remete ao próprio Senhor Jesus Cristo, que é a palavra viva de Deus. Jesus Cristo tem dupla natureza. Ele é 100% Deus e 100% homem. Veja que a Bíblia Sagrada é um livro escrito 100% por homens e 100% inspirado por Deus. Mesmo a Escritura já revelava algo sobre a natureza do nosso Salvador. A inspiração plenária tem base na própria Escritura. Nós temos o testemunho de Jesus. Marcos capítulo 7, versículo 13, assim está escrito: invalidando a palavra de Deus, assim ele chama as Sagradas Escrituras de a palavra de Deus, por meio da tradição de vocês mesmos, que vocês mesmos passam de pai para filho e fazem muitas outras coisas semelhantes a essa. Jesus está falando sobre um dos mandamentos, especificamente o mandamento concernente a honrar os pais, né? E os mestres da lei do período de Jesus Cristo estavam ensinando ao povo que se esse dinheiro que eles poderiam usar para auxiliar os pais fosse entregado como oferta no templo, fosse dado como uma promessa, como uma oferta para Deus, então eles seriam livres da obrigação de auxiliar os pais. E eles poderiam dar esse dinheiro para o templo. Então Jesus falou, olha, isso aí é a tradição de vocês. A palavra de Deus não é essa. A palavra de Deus é honra teu pai e a tua mãe. Tá? Então eles estavam invalidando a palavra de Deus por meio da tradição deles. A evidência interna das Sagradas Escrituras, a Bíblia declara que ela é a lei do Senhor e a lei do Senhor é perfeita. No Salmo 18, verso 30, diz que essa lei ela é provada. E fiéis todos os seus mandamentos, Salmo 111, verso 7. Mas nós também temos o testemunho, a evidência da fé. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 5, diz, para que a fé que vocês têm não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Então, a nossa fé está apoiada na Bíblia Sagrada, na revelação, porque o Evangelho é o poder de Deus. A nossa fé não está, novamente, a nossa fé não está apoiada na ciência, porque a ciência ela é mutável, a ciência ela se altera. A nossa fé está firmada na rocha eterna, que é a palavra de Deus. A estrutura da Bíblia. A Bíblia ela é um conjunto de 66 livros, escritos por cerca de 45 homens, em 3 continentes diferentes, em 3 idiomas diferentes, o hebraico, o aramaico e o grego, e ao longo de 1.600 anos. Ainda assim, ela é um todo harmônico, perfeito, inerrante, e isso é um milagre. Por quê? Porque apesar dela ter 45 escritores, ela tem um único autor, o autor divino, Deus Todo-Poderoso. Deus, então, permeou e inspirou cada um desses homens. Desta forma, ela mantém a sua harmonia. O Antigo Testamento, ele é dividido em 39 livros, tá? Nós temos aqui 4 seções principais. Nós temos o Pentateuco, que é formado pelos 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Em seguida, nós temos os livros históricos, que vai de Josué até Esther, são 12 livros. Os livros poéticos, de Jó a Cantares, são 5 livros. E, por fim, os livros proféticos, que vai de Isaías a Malaquias, também são 12 livros. Assim é dividido o Antigo Testamento. O Novo Testamento ele tem 27 livros e também é dividido em 4 seções principais. A primeira das seções são o Evangelho, os 4 livros do Evangelho. Tá? Logo em seguida, nós temos o livro histórico, que é o de Atos dos Apóstolos. Depois, os ensinos apostólicos, são 21 epístolas, que vai de Romanos a Judas. E depois o livro profético, que é o livro de Apocalipse. Nós estamos chegando ao final desta aula. A Bíblia é uma revelação completa e definitivamente concluída. Nada se pode acrescentar nem retirar do texto bíblico, segundo Apocalipse, capítulo 22, versículos 18 a 19, Provérbios 30, versículo 6, Deuteronômio 4, versículo 2. Por fim, a autoridade da Bíblia Sagrada tem tanta autoridade interna, a Bíblia fala sobre a sua autoridade plena, a autoridade reconhecida, Jesus Cristo reconhece, os profetas reconhecem, e Jesus citou cerca de 180 vezes as Sagradas Escrituras durante as suas pregações. Nossa conclusão, cremos que a Bíblia é a única revelação escrita de Deus,
para toda a humanidade e que seu texto foi preservado e sua inspiração divina é mantida em todas as línguas em que ela é e será traduzida. Deus te abençoe e continue meditando aqui no conteúdo em cada um dos textos bíblicos que apareceram nos slides e que foram citados aqui. Essa foi uma introdução, então, à bibliologia.